Você tem dúvida na hora de oferecer um lanche para o seu filho? O que vou oferecer para um bebezinho? O que eu vou oferecer para uma criança maior? O que é prático? Eu não tenho tempo. Isso é muito frequente, né? A gente fica realmente perdido na hora de oferecer um lanchinho. E não é só um lanchinho, porque são 2 refeições no dia. Tem o lanche da manhã e o lanche da tarde também. Então, se você tem essa dúvida, se você não sabe o que pode, o que não pode oferecer para o seu filho, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te esclarecer muitas dúvidas. Eu sou a Camila Garcia, sou nutricionista infantil. Então, bora falar sobre lanches na infância, em todas as fases da vida da criança, tá? Quando a criança começa a introdução alimentar, vamos do começo. No comecinho ali da introdução alimentar, é pelo lanche que eu começo ali a oferecer os alimentos para o bebê. O lanchinho é o que então? Fruta. Sim, mas só isso, Camila? Precisa oferecer mais alguma coisa? Mais nada. Por quê? A gente quer que o bebê aprenda a comer, que o bebê conheça os alimentos e que ele aprenda a comer. Se a gente coloca tipo um pão, por exemplo, de lanche, como que o bebê vai comer uma fruta? Se a quantidade é tão pequena, ele não vai conseguir comer um pão e uma fruta. Então não, é o maior erro de todos achar que a gente tem que colocar um monte de alimentos ali pro bebezinho no lanche, sendo que o principal deles a gente esquece. Aí depois, lá pra frente, você vai me falar: Camila, meu filho não come frutas. Lógico que ele não come, você não oferecia. Então ele vai passar a acostumar com aquilo e não vai mais aceitar a fruta. Então é super importante pra gente ensinar o bebê a comer. E ele não precisa de mais nada além da fruta, porque o leite é o principal alimento até 1 ano. Então a fruta vem como um complemento para ele aprender a comer, para ele identificar cada fruta, para ele brincar, interagir, né, pegar. Isso faz parte também da alimentação e a gente esquece muitas vezes, né? Então, bebezinho, lanches antes de 1 ano é fruta. Camila, posso dar um ovo, posso dar um pão, posso dar um bolo? Não, é fruta. Antes dele aprender a comer esses outros alimentos, ele precisa aprender a comer a fruta. Senão ele não vai comer lá pra frente. Você consegue enxergar o tanto que eu penso lá na frente? Não é agora? Então eu penso no seu bebê comendo bem daqui a uns anos, não ele comendo bem hoje, né? Então para ele comer bem daqui a uns anos, ele precisa aprender a comer. Se ele aprende a comer só bolo, ovinho, pão, biscoito de polvilho, que gostam de dar também, é isso que ele vai comer lá na frente, é o que ele aprendeu agora. Então, estamos combinados, né? Fruta até 1 ano. Depois dessa fase, depois de 1 ano, a criança tende a entrar no nosso hábito da casa ali, né? De adulto. Então, o que é o nosso lanchinho? Nosso lanchinho não é só mais fruta, tem que ser um lanchinho completo. Então, vamos colocar uma fruta, um carboidrato e uma proteína. Esse é um lanchinho completo. Então vamos colocar a fruta junto com o iogurte, que é uma proteína, e junto com um pãozinho, junto com uma tapioca, junto com um bolinho sem açúcar antes dos 2 anos. Isso é um lanchinho completo para criança. Ai, Camila, mas meu filho não vai comer tudo isso, é muita coisa. É muita coisa mesmo se a gente pensar em um pão inteiro, uma fruta inteira e um pote de iogurte. Eu não tô falando isso, eu tô falando em qualidade. A quantidade é um pouquinho de cada. A quantidade é o seu filho que vai escolher. Mas a qualidade, a gente variar ali é muito importante, porque a gente está apresentando novos alimentos. Agora a criança já conhece a fruta, já tá bem adaptada ali, a gente vai inserindo novos alimentos. Detalhe: sem deixar a fruta de lado, porque quando a gente para de oferecer, essa criança para de ver e para de comer. É natural, é um processo natural que começa a rejeição aí dos alimentos, a recusa alimentar, tá? Então não pode deixar de ter a fruta. E isso eu tô falando no lanchinho da tarde. E o café da manhã, por exemplo, também. O café da manhã entra depois de 1 ano com esse lanchinho completo.
Se tiver um intervalo maior entre o café da manhã e almoço, por exemplo, é interessante da gente colocar um lanchinho no meio da manhã também, mas que seja um lanchinho mais simples, uma frutinha com granola, por exemplo, ou com pasta de amendoim, uma fruta com aveia, uma coisa mais simples, não um lanchinho completo, porque já teve no café da manhã, tá? Mas o lanchinho da tarde é importante também. Um cuidado que eu falo para as mães terem nessa fase é que, como a gente está apresentando novos alimentos para a criança e a gente fala é só um lanchinho, muitas vezes é a entrada ali dos produtos industrializados. Pela praticidade, por a criança já estar aceitando outros alimentos. E aí, quando começa a entrar esses industrializados, o bicho pega. Porque normalmente são produtos riquíssimos em açúcar, são produtos riquíssimos em sal, em gordura e em um monte de outras coisas que não são saudáveis nem pra gente, quanto mais para uma criança. Então, não é só um lanchinho, são 2 refeições no dia, pelo menos. Então, a gente precisa se atentar a isso também, não é qualquer coisa para comer no lanchinho. E quando a gente fala de praticidade, pode ser prático e saudável também, né? Não é só os industrializados ali que vai te dar praticidade. Não, que é mais prático do que descascar uma banana. É muito prático. Então, quando a gente consegue se organizar para fazer um lanchinho gostoso e prático, é muito tranquilo. Um pãozinho, às vezes fazer até um bolinho sem açúcar e congelar o bolinho, né? Porque não vai durar muito, então congela para ser mais prático. Frutinha sempre é prático, então não tem desculpa, sabe? Castanhas, granola, tudo é prático também. Então, para de usar essa desculpa de que, o bolinho lá industrializado é prático, o suquinho é prático. Não, pode ser prático e saudável também. A gente não precisa disso, tá? Primeiro que suco, falando em suco, né? Nem precisa ter no lanche. Então, tendo a fruta já é o suficiente. Então, quando você quiser, uma vez ou outra, que você for tomar também, ótimo, mas não precisa ser da rotina ali todos os dias ter que fazer um suco, tá? Existem sim produtos industrializados melhores. Então, que são mais naturais, que não tem açúcar, que não tem outras adições ali desses antes e tudo mais. Então, a gente pode escolher também esses produtos. Como que a gente escolhe? Olhando em rótulo. Então, saber ler o rótulo, identificar o que realmente tem ali, porque olha, a gente vê cada coisa de que o produto é rico em algumas coisas e que ele é muito bom, e que ele é orgânico, que ele é isso, que ele é aquilo, e o produto não tem nada disso. Então, a gente tem sim que se atentar à compra desses industrializados. Tá, mas Camila, meu filho não aceita esses naturais, só aceita esses industrializados, o que que eu faço? Primeiro passo de todos é parar de comprar, de não ter porcaria em casa, não ter esses industrializados em casa. O segundo passo é ensinar ele a comer. Como que ele vai aprender a comer? Tendo todos os dias, na exposição e na repetição, tá? Ele não vai aprender no dia seguinte que você tirar a porcaria e colocar o natural, não vai aprender. Ele vai reclamar, ele vai pedir o outro porque ele tá acostumado com aquilo. Mas se você não fizer repetidamente ali todos os dias, ele não vai aprender. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre porcarias também, sobre esse consumo, né, de porcarias. Meu filho só come porcarias e que eu acho legal você passar lá e dar uma olhada também, tá? Vou deixar o link aqui disponível para você ir direto para lá. Então, não esqueça de curtir o canal para receber todo o conteúdo que eu coloco aqui para vocês em primeira mão. E deixa o seu like aqui e encaminha para alguma mãe que você sabe que está precisando ver esse conteúdo. Um beijo, até o próximo vídeo.